E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero aqui fazer, uma refutação, respeitosa a um irmão protestante que gravou um vídeo. Eu vi um vídeo dele ontem, e ele falando que São Clemente de Roma era extremamente protestante. Olha só que coisa. Então eles estão estudando a patrística para deformar também a patrística, assim como fizeram com as Sagradas Escrituras. Olha só que interessante. Então, esse rapaz, lendo São Clemente de Roma, na visão dele, ele encontrou ali um protestante, uma pessoa da sola scriptura. Ele vai dizer no vídeo dele, um sola scriptura, sola Cristo. Ou seja, ele ficou encantado com São Clemente de Roma. E repetindo que São Clemente de Roma, na opinião dele, era protestante. Olha só que interessante. E eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo, aonde esse irmão protestante, ele errou, e errou feio, ao afirmar que São Clemente de Roma é protestante, que a patrística, é protestante. Precisa um pouco mais de humildade, e também de honestidade. Veja. Ele falou no vídeo dele que São Clemente de Roma não citou os livros que tem na Bíblia católica, que os protestantes retiraram, que são os livros deuterocanônicos que tem na Bíblia católica, que os protestantes rejeitaram. Ele falou no vídeo dele que São Clemente de Roma não citou nada disso. Olha só que interessante. Eu estou aqui com o livro de professor Felipe Aquino, e tem um texto nesse livro que fala justamente disso. E foi o assunto que a gente falou nesses últimos 2 vídeos aqui no canal. Justamente esse assunto que a gente falou, onde São Clemente de Roma cita, sim, esses livros. Aí eu vi esse vídeo ontem e achei por bem fazer aqui uma refutação respeitosa. Veja, São Clemente de Roma, no ano 95... São Clemente de Roma, o 4º Papa da Igreja. Ele escreveu a carta aos Coríntios, citando Judite, sabedoria, fragmentos do livro de Daniel, Tobias e Eclesiástico. Livros que os protestantes rejeitaram. Olha só que interessante. Então esse irmão protestante precisa conhecer mais a história antes de sair espalhando por aí que São Clemente de Roma era protestante. São Clemente de Roma, ele ficou encantado com São Clemente de Roma, porque São Clemente de Roma cita muitas escrituras. Uma coisa, para ele entender essa falácia dos protestantes, os católicos não compreendem, não entendem as Sagradas Escrituras. E esse protestante se derramou de elogios a São Clemente de Roma, porque ele citava muitas escrituras, a ponto dele dizer, olha, São Clemente de Roma era sola escritura. Isso aí prova, meu amigo, que a igreja nasceu católica e que ela conhece profundamente as Sagradas Escrituras. Veja que interessante. E ele disse, não, São Clemente de Roma, eu vi em São Clemente de Roma, um protestante, sola escritura. Então, se você viu em São Clemente de Roma um protestante, então assuma os livros deuterocanônicos que São Clemente de Roma citou. Olha só que interessante, já que você disse que ele era protestante, São Clemente de Roma, vou repetir, na carta aos Coríntios, vai citar, cita Judite, sabedoria, fragmentos do livro de Daniel, Tobias e Eclesiástico. São os livros que os protestantes rejeitaram. Olha só que beleza, Então eu achei interessante esse protestante dizer, olha, São Clemente de Roma era protestante. Que coisa interessante. Outro assunto também que ele falou, relacionado a São Clemente de Roma, foi sobre a sucessão apostólica. Ele disse, olha, São Clemente de Roma citou uma sucessão, mas nada como os católicos falam. Nada disso que os católicos falam. Veja, vão entrar na patrística, esses protestantes vão entrar na patrística para trazer para os seus adeptos, para conformar, ficar ali no erro, uma deformação também da patrística. Olha só que absurdo. Quer dizer que
Falar que São Clemente de Roma era protestante, não citou os livros, né, deuterocanônicos. É mentira, né? É mentira, com todo respeito, né, mas é mentira sua, meu irmão. São Clemente citou sim Tobias, Eclesiástico, Sabedoria, Judite, fragmentos do livro de Daniel, sem contar, como eu mostrei nos últimos vídeos, o pastor de Hermas também ele citou lá no vídeo dele, o pastor de Hermas também citou Eclesiástico, citou Segundo Macabeus, no ano 140. E assim, Santo Hipólito também citou Primeiro, Segundo Macabeus, Baruque, Tobias, Sabedoria. Então, os livros que os protestantes rejeitaram, os pais da igreja citaram abundantemente. Os pais da igreja citaram esses livros. Então, o protestante dizer que São Clemente de Roma e que os pais da igreja eram mais protestantes, olha que interessante. E na questão que ele citou lá também no vídeo dele, dizendo que São Clemente de Roma não havia citado a sucessão apostólica da forma que os católicos entendem, né? É uma coisa... ele tentou dar uma disfarçada, né? Que interessante. Veja, eu vou citar aqui um texto de São Clemente de Roma, o quarto Papa da Igreja, com relação, né, à sucessão apostólica. Veja que interessante, né? São Clemente, né, bispo de Roma, quarto Papa da Igreja, colaborador de São Paulo. Na importante carta escrita aos Coríntios para debelar a rebelião dos fiéis contra os pastores, já no século I, expunha as bases da igreja, mostrando que Jesus Cristo recebeu todo o poder do Pai e incumbiu os apóstolos de estabelecerem a hierarquia. Abre aspas agora para o que disse São Clemente de Roma. Também os nossos apóstolos sabiam, por nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria contestações a respeito da dignidade episcopal. Por tal motivo, e como tivesse perfeito conhecimento do porvir, estabeleceram os acima mencionados e deram, além disto, instruções no sentido de que, após a morte deles, outros homens comprovados lhe sucedessem em seu ministério. Os que assim foram instituídos por eles, ou mais tarde por outros homens eminentes, com a aprovação de toda a igreja, e serviriam de modo irrepreensível ao rebanho de Cristo, com humildade, pacífica e abnegadamente, recebendo por longo tempo e da parte de todos o testemunho favorável. Não é justo, em nossa opinião, que esses sejam depostos de seu ministério. Fecha aspas. Veja só que interessante, né? Então, São Clemente de Roma está afirmando, está testemunhando que os apóstolos deixaram, né, seus sucessores, sim. Né? Após a morte deles, outros homens comprovados lhe sucedesse em seu ministério. Então, os apóstolos deixaram tudo organizado após a sua morte, para que homens comprovados lhe sucedessem em seu ministério. Nessas palavras do quarto Papa da Igreja, você pôde ver que os sucessores dos apóstolos, chamados de homens eminentes, eram aprovados por toda a Igreja e não podiam ser afastados do ministério. Vemos aí também o bispo de Roma atuando já como o pastor supremo da igreja, intervindo na rebelião de Corinto. São significativas as palavras de São Clemente. Então, continua São Clemente de Roma, né? Abre aspas. Os apóstolos receberam a boa nova em nosso favor da parte do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Cristo, portanto, vem de Deus e os apóstolos de Cristo. Essa dupla missão realizou-se, pois, em perfeita ordem, por vontade de Deus. Assim, proclamando a palavra de Deus no interior e nas cidades, estabeleciam suas primícias, como bispo e diáconos, dos futuros fiéis, depois de prová-los pelo Espírito Santo. Né? Fecha aspas.
Fora dessa sucessão, que vem diretamente de Cristo, não há legitimidade e infalibilidade para se atuar em seu nome. Só a Igreja Católica, por graça especial de Deus, guarda intacta essa sucessão. Olha só que interessante, meus irmãos. Então, eu fiquei assim olhando aquele vídeo daquele irmão protestante e pensando, puxa vida, será que ele está querendo virar católico ou ele está querendo entrar na patrística para deformar? Eu fiquei pensando, meu Deus, que absurdo. Falar que São Clemente de Roma era, protestante, era sola escritura. Como você viu no texto, que eu mostrei, São Clemente de Roma, citou os livros que os protestantes rejeitam. São Clemente de Roma falou, de forma clara sobre a sucessão apostólica, que os apóstolos deixaram sim homens preparados, iminentes, para que após a sua morte lhe sucedessem em seu ministério. Ou seja, se ele continuar lendo a patrística e não mostrar esses textos que os católicos têm, aí não resta nenhuma dúvida que é falta de honestidade. Se ele ler a patrística, e não mostrar esses textos que nós católicos conhecemos, aí, meu amigo, se ele não mostrar esses textos, vai ficar feio, por quê? Vai mostrar uma desonestidade. Eu até comentei no canal desse irmão, mostrando que, olha, a patrística é sim puramente católica. Só faltava essa agora, além de deformarem as Sagradas Escrituras, quererem mostrar que a patrística era protestante. Olha só que absurdo. E aí por diante, ele falou um monte de coisa lá no vídeo dele, que a patrística sobre Maria, por exemplo, a patrística vai falar sobre Maria, São Cirilo, de Alexandria, vai falar um texto belíssimo sobre Nossa Senhora. Vamos ver se ele vai trazer no canal dele essas histórias, essa verdade da patrística, que é puramente católica. É muito interessante isso aí. Os irmãos protestantes só faltavam isso, querer ver os pais da igreja como essa desordem que é o protestante. Jamais, jamais São Clemente de Roma iria ser sola escritura. Ele citava muito as escrituras, porque o bom católico cita mesmo as escrituras. Ele ficou admirado. Não, ele citou muito as escrituras, mas cita mesmo. Um bom católico cita as escrituras. Então é isso aí que eu quis mostrar nesse vídeo, de uma forma respeitosa, mostrando para esse irmão protestante que São Clemente de Roma, com certeza absoluta, jamais foi protestante e jamais iria aprovar o protestantismo, que é uma desordem, é uma rebelião contra Deus. Não tem aprovação nas Sagradas Escrituras e muito menos na patrística. Aí a gente vê o desespero dos irmãos protestantes em querer buscar um consolo, uma chance para se agarrar em alguma verdade que eles não têm, que não tem como agarrar em uma verdade que funda a própria igreja. Isso não tem como se agarrar a essa verdade. Isso aí é uma mentira. O protestantismo é uma mentira, é uma rebelião contra Deus. Beleza, meus irmãos? Então, se você não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.